meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima, Mãe da Igreja e Nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes, eu peço a vocês, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Tá? Compartilhe, deixe o seu like, o seu comentário, sua pergunta. Tá? Nos ajude a evangelizar. Tá? Um canal de teologia 100% católico, fiel à Igreja Católica Apostólica Romana. Ok? Então, gente, qual é o nosso assunto de hoje? Hoje nós vamos fazer a segunda parte, tá, sobre a diferença, né, doutrinária, eu sempre gosto de colocar isso, de doutrina entre a Igreja Católica e as igrejas protestantes. Tá? Eu venho fazendo aí, tá, esse ponto de divergência doutrinária entre o catolicismo e as outras religiões. Por quê? Para que não aconteça o que a igreja chama de sincretismo religioso, a mistura de religião. Todos nós temos que respeitar todas as religiões, mas não pode misturar, porque as doutrinas são diferentes. Tá? Até mesmo, né, os nossos irmãos protestantes que creem em Jesus Cristo, né, a igreja reconhece isso, então que a igreja chama de irmãos, são nossos irmãos na fé, mas nós temos divergência, infelizmente é verdade. Não é? Então é isso que eu quero colocar hoje. Então, porque isso acontece muito, não é? De pessoas deixarem a Igreja Católica e ir para o protestantismo. E isso é grave, porque é uma heresia. Você está cometendo uma heresia. A heresia não, uma apostasia. Né? Você está apostatando da fé católica e ir para o protestantismo, que lá tem muita coisa que não tem aqui. Eles têm coisas que eles levaram da Igreja Católica, a própria Bíblia. A Bíblia que eu falei na aula passada veio da Igreja Católica, foi a igreja que montou. Eles tiraram lá 7 livros. Isso é outra coisa também. A nossa Bíblia, ela tem 73 livros, a dos protestantes tem 66. Então, não é que a Bíblia deles seja errada, mas é incompleta, está faltando 7 livros. Então, se você for para lá começar a usar a Bíblia protestante, você vai perder, então, 7 livros. Tá? A Bíblia mesmo tem 73 livros, a Bíblia católica. E tem muitas outras partes doutrinárias que nós vamos colocar hoje. Eu já comecei na aula passada. Primeira coisa, o protestantismo, ele se divide muito. Cada igreja, cada denominação tem uma doutrina. Então, é muito difícil dialogar com o protestante, porque cada um tem uma doutrina. Ok? Eu quero começar mostrando alguns livros que eu venho falando dele aqui. A mídia, ela só coloca, né, a outra parte, pessoas que deixam a Igreja Católica e vão para o protestantismo. Mas não falam dos protestantes que vêm para a Igreja Católica, não falam. Tá?
Isso está acontecendo muito no Brasil e no mundo. Graças a Deus, louvado seja Deus. Nos Estados Unidos, que é um país protestante, não é a maioria, tem acontecido muitas conversões ao catolicismo, e não é de agora. Tá? Eu já falei dele aqui, e eu trouxe aqui uns livros dele para mostrar, da minha coleção, aqui da minha biblioteca. Tá? O Dr. Scott Hahn. Quem é o Dr. Scott Hahn? Tem aí na internet, é só você colocar Dr. Scott Hahn, você vai ver. Ele já veio no Brasil, ele é americano, tá? Ele já veio no Brasil, já veio na Canção Nova, né? Contar o testemunho dele, rapidamente, eu já falei, vou falar de novo. Ele era um pastor protestante, presbiteriano, que batia na Igreja Católica, tá? Falava mal da Igreja Católica, só que ele nunca entrou numa Igreja Católica, nunca. A primeira vez que ele entrou para assistir uma outra coisa, antes de falar disso, ele é doutor em Bíblia. Ele não é um pé rapado qualquer. Ele fez doutorado em Bíblia. E principalmente no livro do Apocalipse, que é o livro mais difícil da Bíblia. Ele é doutor em Bíblia e ele é doutor em Apocalipse. Ele domina o livro do Apocalipse como ninguém. Então, ele nunca tinha ido numa igreja católica, mas falava mal da igreja. Tá? A primeira vez que ele entrou numa igreja católica foi para assistir uma missa, coisa que ele nunca tinha assistido. Ele ainda era pastor. Ele teve uma curiosidade para assistir uma missa, coisa que ele nunca tinha assistido na vida. Isso é ele que conta. Quando ele começou a assistir a missa, ele se converteu, passou, né, a ser católico. E dali para frente, inclusive, ele também conta que ele trouxe muito amigo dele, que também era protestante, até pastores, para a Igreja Católica. Isso ele diz. A família dele, os filhos, a mulher dele, que também era protestante, veio para a Igreja Católica, hoje são todos católicos, e ele começou a escrever livros sobre a doutrina católica e também quando ele era protestante. Né? A diferença da doutrina católica e da doutrina protestante, que ele conhece as duas. Porque ele foi protestante muitos anos e agora ele é católico. Mas ele não é um católico qualquer, ele é um católico que estuda. Ele era um protestante que estudava, né? E ele agora continua estudando como católico. Então ele escreveu já vários livros sobre a doutrina católica. Eu quero trazer alguns deles aqui para mostrar, porque vale a pena, gente. Vale a pena, que os livros dele são maravilhosos. Tá? Eu tenho vários aqui e quero mostrar para você. Se você quiser adquirir, tem nas livrarias católicas. Você pode até encomendar. Ok? Vai fortificar a sua fé. Você pode dar para uma pessoa que tenha mudado, né, que tenha largado a igreja. Não é? Tem muita gente na nossa família que larga a igreja para ir para o protestantismo. Tá? Eu falei isso no primeiro vídeo, eu falei sobre isso. Eu não falo daquele que nasceu protestante, esse não tem culpa de nada. Agora, eu falo daquele que é católico, larga a igreja e vai para o protestantismo. É desse que eu estou falando. Ele tem que voltar, porque ele é daqui. Entendeu? E todos vão voltar, porque Jesus disse, haverá um só rebanho e um só pastor. Todo aquele católico que deixou a igreja vai voltar. E muitos voltaram. Eu tenho experiências disso na minha família. Eu tenho uma tia que era católica, foi para o protestantismo e agora voltou para a igreja católica de novo. Isso é o destino de todo católico, é voltar para a igreja. Tá? Porque é promessa de Jesus e a promessa de Jesus se cumpre. Porque aquele que nasceu na outra religião, gente, ele não tem culpa de nada. Ele é ignorante. O problema é aquele que nasceu católico, abandonou a fé. Porque não tem conhecimento da doutrina. O católico que abandona a fé é porque não tem conhecimento da doutrina católica. Quem tem o conhecimento da doutrina não muda de religião. O padre aqui da matriz, aqui, o padre Rodrigo, falou isso na missa uma vez. Católico ignorante, futuro protestante. Repara para você ver. Todo católico que muda de religião, ele não tem conhecimento da sua doutrina. Nunca foi católico. Católico de boca. O católico que estuda, ele não muda de religião. Nunca. Então eu quero mostrar para você aqui alguns livros. Esse aqui é o da conversão dele e da mulher dele. Todos os caminhos levam a Roma. Ó, Scott e Kimberly Hahn.
Ele e a mulher dele, depois os filhos. Todos os caminhos levam a Roma, tá? Ou seja, ele e a mulher dele, né, vieram para a Igreja Católica, tá? Eram protestantes, vieram para a Igreja Católica. Então aqui ele conta a conversão dele e da mulher dele. Todos os caminhos levam a Roma. Muito bom. Fortalece muito a nossa fé, tá? Outro livro dele, Razões para Crer. Scott Hahn, olha o nome dele aí. Razões para Crer. Como entender, explicar e defender a fé católica. É como se fosse o credo. Ele explica o credo, o nosso credo. Tudo aquilo que nós cremos. Tá? E por que nós cremos? Por que nós somos católicos? Né? Eu já fiz um vídeo aí também, por que eu sou católico? Aí eu estou contando o meu testemunho. Por que eu sou católico? Porque meu pai é, porque minha mãe é, porque minha família é? Não, não é por isso não. Então aqui ele fala a mesma coisa, razões para crer. Por que eu creio? Por que eu sou católico? Tá? Então, um ex-pastor protestante explicando o credo. Ok? Esse livro aqui é muito bom, é maravilhoso. Eu gosto muito desse livro. Né? Um ex-pastor falando de Maria. Salve Santa Rainha, a mãe de Deus na palavra de Deus, porque ele é doutor em Bíblia. Não é? Então, ele como doutor em Bíblia, conhecedor de Bíblia, e o protestante só acredita na Bíblia, então deveria acreditar na mãe de Jesus, porque o que mais a Bíblia fala é de Maria. Claro, estou exagerando, né? A Bíblia foi escrita para falar de Jesus, claro. Mas a Bíblia fala muito de nós, não fala muito, mas fala alguma coisa. Não é? Então não é possível, né? Você diz que acreditar na Bíblia e não acreditar na mãe de Jesus. Então ele prova na Bíblia, ele que conhece muito mais do que eu, olha aí, salve Santa Rainha, porque ela é mãe do rei. A mãe de Deus na palavra de Deus, olha aí. Então ele ensina sobre Maria na Bíblia. Tá? É muito bom esse livro. Olha aí, ele falando da questão dos anjos e dos santos, que os protestantes não aceitam. Olha aí, Scott Hahn, anjos e santos, ó, um guia bíblico para a amizade com os que estão juntos no céu. Então, gente, a Bíblia fala de intercessão no Antigo e no Novo Testamento. Tá? Aqui ele explica os textos bíblicos, onde falam dos anjos e também falam dos santos. A palavra santo quer dizer separado. Tá? Então aqui ele faz uma reflexão sobre a doutrina, né, da comunhão dos santos e também dos anjos, né, que os protestantes também não aceitam. Não é? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Outra coisa interessante, outro livro interessante dele, tá? Ó, sobre a confissão. Senhor, tende piedade, o poder de cura da confissão. E não é a confissão com Deus, não, é a confissão com o sacerdote. Por que ele escreveu esse livro? Porque o protestante não confessa com o sacerdote, confessa com Deus. Ah, eu confesso com Deus. Aqui ele fala que não, tem que confessar com o sacerdote, porque Jesus mandou confessar com o padre. Não é? Então aqui ele como pastor, ex-pastor, né, falando sobre o sacramento da confissão. Lembrando que os protestantes não têm nenhum sacramento. Não é só a confissão, não. Eles não têm nenhum sacramento. Então aqui ele explica sobre o poder de cura da confissão. O nosso catecismo diz isso. A confissão, gente, não é só para perdoar pecado, não. Ele é um sacramento de cura. E não é só, eu não estou falando de cura física, cura espiritual, porque o pecado nos afasta de Deus, nos separa de Deus. Então aqui ele explica o poder de cura espiritual da confissão. Um ex-pastor falando de confissão. Deixei por último, porque esse aqui é o meu livro predileto dele. Eu já li esse livro aqui 2 vezes e recomendo para todo católico. Todo católico precisava ler esse livro. O Banquete do Cordeiro. Eu já falei sobre esse livro aqui. A Missa segundo um Convertido. Foi o que eu expliquei. Esse livro, ele explica a missa, que ele assistiu pela primeira vez. Ele coloca a missa no Apocalipse, o Apocalipse na missa. Então, gente, Apocalipse não tem nada a ver com o final de mundo, com isso, com aquilo, nada disso. O Apocalipse, gente, é a vitória de Deus
A vitória da igreja sobre o mal. E que já começa aqui. Começa aqui e termina lá no céu. Ele explica tudo isso, gente, com uma maestria tão grande. Tá? Eu nunca vi uma pessoa explicar tão bem sobre Apocalipse, sobre a missa, como Scott Hahn. Esse livro todo católico precisa ler, O Banquete do Cordeiro. Você vai ter uma outra visão sobre o Apocalipse e você vai ter muito gosto de participar da missa. E antes de começar a aula, eu quero mostrar mais um livro. Esse não é do Scott Hahn. Esse livro é de um empresário americano também. Ele não é brasileiro, ele é americano, mas já esteve uma vez no Brasil, na Canção Nova. E ele escreveu um livro muito bom, que eu acho que também é muito importante os católicos conhecer. Esse trabalho desse empresário americano, ele faz esse trabalho nos Estados Unidos, mas eu penso que aqui no Brasil a gente precisava fazer esse mesmo trabalho. Olha só o nome do livro. Católicos, voltem para casa. Olha aí. Qual é o trabalho dele? Trazer de volta os católicos para a igreja. Aqueles que estão afastados. Gente, os nossos irmãos protestantes, eles têm um poder de persuasão muito grande. Por que os protestantes levam muitos católicos para a igreja deles? Porque eles têm um poder de convencimento muito grande. Primeiro, que eles leem a Bíblia muito mais do que nós. Porque eles só têm a Bíblia, eles não têm mais nada, eles não têm a tradição, eles não têm o magistério, eles não têm muita coisa, eles só têm a Bíblia. Então o que eles fazem? Eles pegam a Bíblia e devoram, leem a Bíblia várias vezes, fazem estudos. O católico não faz isso. Então, eles acolhem muito mais e eles pregam muito bem, não é? Então o que eles fazem? Eles pegam os católicos que não são entendedores da sua fé, não tem, às vezes, uma boa relação com a igreja, às vezes está decepcionado com a igreja, está decepcionado com o padre, né? Ah, aquele padre não é simpático, não é? Eu já vejo muita gente falar isso, aquele padre não é simpático. Tem gente que vai na missa por causa do padre, né? Mas eu vejo muita gente reclamar. Então, às vezes está desiludido, aí vai lá, né? A pessoa acolhe, o pastor é boa gente, aquela coisa toda, e a pessoa fica lá. Mas, gente, a igreja não é feita só de anjos. A igreja tem pessoas boas e pessoas más, eu já expliquei sobre isso. Então, aqui ele explica, né, é o trabalho desse... o nome dele é Tom Peterson, olha o nome dele aí, é um empresário americano, tá, que já veio no Brasil e ele faz esse trabalho nos Estados Unidos, de chamar os católicos que estão afastados para voltar para a igreja. Então, gente, você que está afastado, volte. Agora, a gente precisa fazer nossa parte. Qual é a primeira coisa? Pregar a verdade, falar a verdade, não é? Então, não adianta nada você trazer o irmão se você também não falar a verdade para ele. Então, gente, a gente tem que colocar a verdade. Primeiro, aqui você não vai encontrar pessoas santas, só pessoas santas. Jesus falou que vai haver o joio e vai haver o trigo. Você tem que voltar para a igreja por causa de Jesus Cristo. Não é por causa de pessoas, nem de padre, nem de bispo, nem de ninguém. Então, é a primeira coisa que a gente tem que entender, gente. Eu tenho que voltar para a igreja porque a igreja é minha mãe. Na igreja, eu tenho o quê? A igreja é o corpo de Cristo, da qual eu sou membro. É onde vem a parte doutrinária que eu quero chegar. Então, agora, já que eu já fiz essa pequena apresentação dos livros, tá? Eu quero ir para a parte doutrinária, tá? Que foi onde nós paramos na aula passada. Como eu falei, o Lutero, ele questionou toda a doutrina católica. Toda. Ele colocou lá 95 teses na igreja dele, lá da Alemanha, questionando praticamente toda a doutrina católica. Está tudo errado. 1500 anos a igreja errou, diz o Lutero. A igreja se reuniu em concílio de Trento, que durou 18 anos, quase 20 anos, para analisar tudo. Já que veio um homem aqui falar que está tudo errado, vão analisar tudo. A igreja não mudou nada em termos de doutrina. A igreja mudou coisas pastorais, como eu já falei, como muda até hoje. Coisas pastorais a igreja vem mudando e muda. Não tem problema. Agora, aquilo que é doutrina, a igreja não muda. Então a igreja analisou toda a doutrina do Lutero. Das 95 teses, a igreja aceitou algumas. Aquilo que não feria a nossa doutrina,
né? 100% a igreja aceitou, mas muita coisa a igreja não aceitou, porque Lutero questionou praticamente toda a doutrina católica. Ok? Então a igreja fez o que a gente chama de contra-reforma. Não é? Contra a doutrina do Lutero. Porque o Lutero ficou com a Bíblia, como eu já falei na aula passada, cada um interpreta de um jeito, aí ele começou a fazer a doutrina protestante que nós temos hoje. Ok? Então eu quero colocar hoje alguns pontos de divergência entre a doutrina católica e o protestantismo. Tá? Já falei a questão da Bíblia. Apesar da gente crer na palavra de Deus, a Bíblia deles tem 7 livros a menos. Eles retiraram, não foi o Lutero, foi os discípulos dele, retiraram 7 livros da Bíblia. Tá? Começar por aí. Outra coisa, os protestantes, como eles se dividem muito, cada um interpreta de um jeito. Na Igreja Católica, é a igreja que interpreta, não somos eu e nem você. Então nós temos uma única doutrina. Os protestantes não. Os protestantes têm várias doutrinas, é o que nós vamos ver agora. Então nós vamos comentando aqui e você vai entender. Por exemplo, o próprio Deus, no protestantismo, dependendo da igreja, por exemplo, alguns protestantes acreditam na Santíssima Trindade, alguns não acreditam na Santíssima Trindade, em Jesus Cristo e no Espírito Santo como Deus. Testemunho de Jeová, por exemplo, não acredita. Entendeu? Então, dependendo da religião, do segmento protestante, até Deus, que para nós é o mais importante, a Santíssima Trindade é o nosso maior dogma, é o primeiro dogma da nossa fé, Santíssima Trindade. Nós cremos no único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Dependendo do segmento protestante, uns creem, outros não, porque eles dividem muito. Jesus Cristo, mesma coisa. Para nós é Deus, para eles nem todas as denominações acreditam em Jesus como Deus, ok? Por isso que não creem, por exemplo, em Maria como mãe de Deus. Para eles, Maria é mãe de Jesus, mas do Jesus homem. Mas, gente, se Maria é mãe do Jesus homem, então tem 2 Jesus. Olha que coisa estranha. Segundo o protestantismo, Maria não é mãe de Deus, é mãe de Jesus, homem. Ué, mas existe 2 Jesus? Não, gente, Jesus é uma pessoa só. É uma pessoa com 2 naturezas, a humana e a divina. Mas Maria é mãe de Jesus. A Bíblia não fala que Maria é mãe do Jesus homem. A Bíblia não fala isso. Maria é mãe de Jesus. Então, tá vendo? Já tem divergência. Por isso que eles não creem na intercessão de Nossa Senhora. Alguns até respeitam Nossa Senhora, alguns nem respeitaram o respeito, que chuta santa, né, e faz outra coisa. Mas mesmo aqueles que respeitam, igual, por exemplo, Cláudio Duarte. Muita gente gosta do Cláudio Duarte, muita gente segue o Cláudio Duarte, é católicos. Mas ele uma vez foi na igreja católica e falou isso. Tá? Que Maria não é mãe de Deus, e Maria é mãe de Deus, porque Jesus Cristo é Deus. E Maria não pode, gente, a gente não pode tirar a divindade de Jesus. Se a gente tirar a divindade de Jesus, ele não é o Salvador, ele não pode me salvar. Agora, eu não sei o que o Cláudio Duarte foi fazer numa igreja católica. Me perdoe quem o convidou. Tá? Ele foi lá e falou isso. Depois ele até se desculpou. Tudo bem, amém. Não vamos brigar por isso. Entendeu? Mas eles não creem que Maria é mãe de Deus. Para eles, Maria é mãe de Jesus. Homem. Tá? Para eles, Maria teve vários filhos. Para os protestantes, por quê? Porque a Bíblia fala lá dos irmãos de Jesus. Gente, os irmãos de Jesus não é irmãos de sangue. A Sagrada Família é Jesus, Maria e José. A tradição diz a mesma coisa. Então, como eles veem lá, eles interpretam a Bíblia ao pé da letra e vê lá irmãos de Jesus, eles acham que Maria teve filho. É só você ver as novelas da Record, bota lá Nossa Senhora cheia de filho. Para nós é errado, porque é um dogma de fé. Maria é virgem, antes, durante e depois do parto. A igreja sempre disse isso. Então, para nós é uma falta de respeito, porque para nós é a Virgem Maria. Nossa Senhora não teve outros filhos a não ser Jesus. A Bíblia não fala de outros filhos de Jesus, de Nossa Senhora. E eu provo para você. Aos 12 anos, Jesus se perdeu. Maria e José voltaram. Diz ali que eles voltaram para Nazaré quem? Jesus, Maria e José.
E eles viveram ali em Nazaré, Jesus, Maria e José, está lá em Lucas 2. Não fala dos irmãos de Jesus. João 19, 25. Jesus estava morrendo. Jesus entregou para quem? Para João. Por quê? São José já tinha morrido. Então ele entregou Maria na cruz para João. E, gente, a casinha que São João morou com Nossa Senhora está lá até hoje em Éfeso. Aqui na Natividade tem uma réplica da casinha que Nossa Senhora morou com São João. Ela não tinha mais ninguém, ela não tinha filhos. Se Nossa Senhora tivesse filhos, Jesus tinha entregado para os irmãos dele. Cadê os irmãos dele? Desapareceram? Nossa Senhora não teve outros filhos a não ser Jesus. Não teve. Então a gente chama São José de um esposo castíssimo de Maria. Eles não tiveram relação, gente. A gente tem que entender que o casamento de Maria e José foi um casamento extraordinário. Foi para ter Jesus, para cuidar de Jesus. Eles foram escolhidos para ser os pais de Jesus. São José, pai adotivo, e Maria, mãe de Jesus. Então, gente, é um casamento diferente dos outros casamentos. Não quero entender o casamento de Maria e José como os outros casamentos. Então, gente, Maria não teve filhos. E os protestantes pregam isso. Doutrina diferente. Então, você não pode ser protestante. Para nós, Nossa Senhora é virgem. Antes, durante e depois do parto. Tá? Agora, veja. O Lutero, ele não pregava contra Maria. Tá? Ele não pregava. O Lutero não falava mal de Maria. Ok? Coisa que acontece hoje em muitas igrejas protestantes. Gente, o Lutero, ele cantava todo dia o Magnificat, que está lá em Lucas 1. Aquela oração de Maria. O Lutero cantava aquela oração todo dia. Então, o Lutero não é contra Maria. Tá? Isso aí veio com os discípulos de Lutero. Como eu falei, os protestantes se dividiram muito. Então, essa aversão que os protestantes têm a Maria não vem de Lutero, não. Então, tem muita coisa que os protestantes também não copiaram de Lutero. A questão das imagens. Gente, o Lutero não falou contra a imagem. O Lutero não falou para quebrar a imagem. Não falou nada disso. O que o Lutero falou? Se você não gosta de imagem, não use. Mas ele não mandou ficar quebrando imagem, igual esse povo aí chutando o santo. Ele não mandou fazer isso, não. Porque o Lutero também conhecia um pouco de Bíblia. E a Bíblia fala, gente, que Deus não proíbe imagem. Deus proíbe imagem de ídolo. Infelizmente, esses loucos aí ficam chutando o santo, ficam quebrando imagem, fazer o que? Problema deles. Mas o Lutero também não era contra imagem. Mas a maioria das igrejas protestantes não tem imagem. Tudo bem, ninguém é obrigado a ter imagem. Agora, pelo menos respeite os católicos, que para nós é uma veneração e é uma simbologia, não tem nada a ver com idolatria. Tá? Então, nas igrejas católicas, nós temos as nossas imagens, sim senhor. Tá? A igreja já decidiu isso nos concílios e a igreja não vai voltar atrás. Então, a gente só quer respeito, só isso. Se os protestantes não querem usar imagem, problema deles, não vão brigar por isso. Agora, nós queremos só respeito com a gente que gosta de imagem. Eu gosto, na minha casa tem um monte. Não para adorar, para venerar. Então, gente, por isso que eu estou te falando, é mais uma doutrina que difere do protestantismo, ok? Já falei da questão das imagens, já falei da questão de Maria. Veja, a escatologia católica é diferente da escatologia protestante, tá? É outra diferença. Tá? Nós temos uma escatologia, os protestantes têm outra. Tá? Então, vou explicar para você entender. Aí vai entrar a questão dos santos, aí vai entrar a questão do purgatório. Tá? Então, vamos lá. Então, a escatologia católica é totalmente diferente da escatologia protestante. Veja, para nós católicos, primeiro eu vou começar pelo protestantismo. Para os protestantes, não tem ninguém no céu. Morreu, está todo mundo dormindo. Para nós católicos, não. Porque o que morre é o corpo, não é a alma. A alma é imortal. Eu não sei, tem algumas igrejas que acreditam, né, que a alma é imortal, outras não. Né? Aí depende muito da igreja. É o que eu estou falando, os protestantes se dividem muito. Mas a maioria dos protestantes acredita que a pessoa fica dormindo, aguardando a vinda de Jesus. Nós não cremos assim. Para nós católicos, tá? O corpo morre,
Mas a alma é imortal. Jesus foi bem claro, né? Pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Está lá em Mateus 10, 28. Jesus contou aquela parábola, gente, do rico e Lázaro. Um estava no céu, outro estava no inferno. Não é? E estava todo mundo vivo, não estava ninguém dormindo. A alma não tem olho para fechar. A alma é espírito. Como é que o espírito vai dormir? Tá? Então eles não creem, tá, que esteja ninguém no céu. Está todo mundo dormindo. Está todo mundo no túmulo dormindo. Tá? Para nós católicos, não. Como a alma é imortal, ela vai ter um julgamento depois da morte. Tá? É o que nós cremos na vida após a morte. Nós católicos, para nós a morte não acaba. A igreja ensina que a morte é uma continuação. Claro, numa outra vida, num outro patamar, né? Não tem nada a ver com isso aqui. Mas a vida continua, na alma. O corpo morre, mas a alma tem o julgamento, é o que a igreja chama de juízo particular, eu e Deus. E ali eu já tenho o meu destino. Ou eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno, ou eu vou para o purgatório. Ok? Jesus falou do céu, Jesus falou do inferno. Eu já contei aqui, já falei da parábola lá do rico e Lázaro. Jesus disse para o ladrão, hoje estarás comigo no paraíso. Claro, gente, que não era hoje, porque Jesus ainda não tinha ressuscitado, ele ia morrer naquele dia. Mas Jesus deu a salvação para ele. Hoje estarás comigo no paraíso. Gente, São Paulo diz bem claro, eu vou morrer para estar com Cristo. E Cristo está onde? Cristo está no céu. Entendeu? Então Jesus falou do céu, Jesus falou do inferno. Tá? Agora, a Bíblia não tem a palavra purgatório, mas tem base bíblica para o purgatório. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Eu quero, se Deus quiser, esse ano, fazer um vídeo só sobre o purgatório na Bíblia. Não a palavra, mas o embasamento bíblico do purgatório. Então nós cremos no purgatório. Porque, gente, se não existir o purgatório, nós estamos fritos. Porque quem que morre? Desculpa. Quem que morre 100% santo? Ninguém. Ok? Então, os protestantes não acreditam em nada disso, porque para eles está todo mundo dormindo. Tá? Por isso eles não acreditam que estejam santos no céu. Como eles não acreditam na igreja, é a igreja que canoniza, não é? Então, eles não acreditam que estejam santos no céu e que os santos possam interceder por nós. Gente, se o santo está diante de Deus, ele vai estar lá fazendo o quê? Vai estar lá tomando banho, lá no céu não tem chuveiro, não tem nada. O santo está fazendo o que no céu? Intercedendo por nós. Primeiro, louvando a Deus, intercedendo por nós, pedindo por nós. Gente, isso é coerência. Isso aí chama-se coerência. Gente, aqui, a gente já não reza uns pelos outros? A Bíblia diz isso. Que nós devemos rezar uns pelos outros. São Paulo fala isso várias vezes. Rezem por mim. O Papa vive pedindo para a gente rezar por ele. Isso chama-se intercessão. Se aqui, gente, os protestantes fazem isso. Isso é o maior questionamento que eu faço para os protestantes, é esse. Eles dizem que a gente não pode pedir a intercessão dos santos. Que eu tenho que pedir direto para Jesus. Mas eles pedem intercessão para o pastor. Pastor, interceda por mim, reza por mim, ora por mim. Por que o pastor pode orar por mim e o santo não pode, se o santo está diante de Deus? Se a Virgem Maria... Gente, leia lá João 2. Foi Jesus quem fez o milagre. Claro que foi. Mas quem que pediu? Foi Maria. Se Maria pediu e Jesus atendeu aqui na terra, lá no céu Jesus não vai atender mais a mãe dele? Se aqui a gente pode pedir, se aqui eu peço... Gente, quantas pessoas pedem oração para mim que sou pecador? Eu sou um pecador. Tem gente que pede para mim rezar por elas. Estou cansado de ver gente me pedindo, reza por mim. Eu que sou pecador. Agora, se eu estiver lá diante de Deus, eu não vou rezar mais pelas pessoas? Ué, que é isso, gente? Isso é um absurdo. Então, só porque eu não estou mais nesse mundo, acabou. Gente, isso é paganismo. Isso é só... Aliás, a Bíblia diz isso lá na carta aos Coríntios. Se é só para essa vida que a gente tem fé em Deus, fé em Jesus, a gente é o mais infeliz dos homens. Então, aqui eu posso rezar por todo mundo. Se eu estiver lá diante de Deus, eu não posso rezar mais. Aí agora ninguém mais pode rezar. Só Jesus pode rezar por mim. Gente, o que é isso? Jesus não é um egoísta, não. Jesus é um Deus que ele quer que a gente esteja em comunhão com ele. Jesus vivia em comunidade, em comunhão com os irmãos, com os discípulos. Jesus mandava os discípulos rezarem junto com ele. Lá nos Hortos das Oliveiras, Jesus angustiado, ele mandou Pedro, Tiago e João rezar junto com ele. É intercessão. Agora, como é que o santo não pode interceder por mim, não pode pedir por mim? Por quê?
Se ele está junto de Deus? Então é outra doutrina que não bate. Não é? Não bate. Outra coisa, né? A escatologia deles é diferente da nossa. Tá? Por exemplo, nós católicos cremos na vinda de Jesus. Claro que acreditamos. É dogma de fé. Jesus vai voltar. Mas eles creem também, mas a forma deles crer é diferente da nossa. Por exemplo, os protestantes acreditam no arrebatamento, coisa que a Igreja Católica não aceita. Esse arrebatamento aí que vai desaparecer todo mundo, vai todo mundo sumir. A Igreja não aceita isso. Isso aí, gente, é uma doutrina nova. Nos primeiros séculos da Igreja não tinha essa doutrina. Isso é coisa nova. O próprio Rodrigo Silva, que é protestante, já explicou isso. Nem todos os protestantes também. É uma doutrina totalmente confusa. Totalmente confusa. A pessoa vai ser arrebatada, vai ficar alguns aqui, vai ter uma segunda chance. Parece ter um pouco de reencarnação. Porque quem acredita na reencarnação vai acreditar que vai morrendo e vai voltando. E vai ter segunda chance. Mas você não vai ter segunda chance. Então é mais ou menos parecido. Aqueles que foram arrebatados, aí vai ficar um grupo aqui que vai ter uma segunda chance, mas o anticristo vai estar aqui. Nós nem sabemos quem vai ser o anticristo. Se é uma pessoa, se é um sistema. A Bíblia não revela quem é o anticristo. Entendeu? Já houveram muitos anticristos. O que é anticristo, gente? Contra Cristo. Todo aquele que é contra Cristo é um anticristo. Nós não sabemos quem vai ser o anticristo. Se é um homem, se é uma mulher, se é um sistema, se é uma ideologia, se é um somatório de religiões, a gente não sabe. Tá? Né, alguns falam que vão ser arrebatados para a gente não passar pela grande tribulação. Gente, quer mais tribulação do que nós estamos passando? Do que nós já passamos? Acabamos de passar por uma pandemia? O Apocalipse fala, gente, que nós vamos passar sim pela grande tribulação. Claro que vamos. Nós não somos melhor do que ninguém. Entendeu? Alguns acreditam no milênio. O que é o milênio? Né? Que Jesus vai voltar aqui na Terra, vai reinar aqui 1000 anos e depois vai haver o juízo final. A igreja não aceita nada disso. 1000 na Bíblia, gente, é simbólico. Não podemos interpretar a Bíblia ao pé da letra. Então, mais uma coisa que nós não concordamos. Tá? Como nós acreditamos no purgatório, nós rezamos pelos mortos. Os protestantes não rezam pelos mortos. Você vê que nem no cemitério eles não vão. Entendeu? Eles não rezam pelos mortos. Eles acham que morreu, acabou. Repara para você ver. Repara para você ver. E eu não estou falando mal, gente. Isso é uma constatação. Quem é protestante, ele lida muito bem com você. Mas se você morrer hoje, para você acabou. Estou falando porque eu vejo na minha família. Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, eles largam de lado. Acabou. Eles nem lembram mais. Às vezes, de vez em quando fala, mas nem lembra da pessoa mais. Nós não. Nós guardamos a foto, nós vamos no cemitério, nós rezamos pela alma deles. Por quê? Porque eu não sei onde eles estão. Eu não sei se está no céu, se está no inferno, se está no purgatório. Eu não sei, então tem que rezar por ele. Eu não sei se ele morreu santo. Eu não sei se a pessoa que já morreu da minha família, se morreu santo. Eu queria que toda a minha família fosse para o céu, mas eu não posso dizer isso. Eu já perdi avô, já perdi avó, já perdi muitos amigos, conhecidos. Eu não sei se eles foram para o céu. Eu não sei. Eu queria que todos estivessem no céu, mas eu não sei. Então, se eu não sei, eu tenho que rezar para que eles vão para o céu. Entendeu? Então, você repara para você ver. Todos os protestantes morreu, acabou. Entendeu? Por isso que não vão no cemitério, não reza, não está nem aí. Então, quer dizer, você amou muito seu pai, você amou muito a sua mãe. Se ele morrer aqui agora, acabou. O amor que você tinha pelo seu pai acaba. Pela sua mãe acaba. A ponto de você não fazer uma oração por ele, você não lembrar mais dele, que amor é esse? Então você ama só nessa vida? Então você não vai encontrar com ele lá. Então você não quer encontrar com seu pai e com sua mãe lá no céu? Por que eu rezo pelas pessoas que já morreram? Porque eu quero me encontrar com eles no céu. Que eu também vá para lá. Que todos nós vamos para lá. É a nossa fé, nós queremos isso. Eu sei que nem todo mundo vai. Quem dera que todos fossem para o céu. Mas pelo menos a gente é a nossa esperança. Que muita gente vai para o céu. Então nós temos que rezar por todos. Então a oração pelos mortos, gente, é uma coisa importantíssima. Para que todos vão para o céu. Inclusive os da sua família. Mas não. Morreu, ó, parece que desama. É outra doutrina. Tá? Vamos lá.
como eles não têm os sacramentos, tá? Eles não têm nenhum sacramento. Tá? Os irmãos protestantes, gente, eles não têm nenhum dos 7 sacramentos. Tá? Eles não têm batismo, eles batizam lá na igreja deles, mas não é sacramento. Eles não têm crisma, não têm confissão, eles confessam com Deus. Nós confessamos com o sacerdote. Eles não têm Eucaristia, eles fazem lá uma ceia, mas não é Eucaristia. Eles não têm o sacramento da ordem, tá? Eles não têm unção dos enfermos, e eles não têm o matrimônio. Ah, mas eles casam lá. Eles casam, mas não é sacramento. Ok? Então, eles não têm nenhum dos 7 sacramentos, porque eles não têm o sacramento da ordem. O pastor, ele não passou pelo sacramento da ordem como o padre passou. Tá? Para ministrar o sacramento e os sacramentais, tá? Precisa do sacramento da ordem. Ok? Então, mais uma diferença. Então, o católico não pode participar de nada na igreja protestante. O católico não pode batizar na igreja protestante, porque já foi batizado aqui, não pode repetir. Não pode participar da ceia protestante, porque lá não é Eucaristia, é um símbolo que eles acreditam. O católico não pode casar numa igreja protestante, é o que eu mais ouço. O católico pode casar numa igreja protestante? Não, porque lá não é sacramento. Entendeu? A igreja até aceita fazer um casamento misto de um católico e um protestante, na igreja católica, se o protestante aceitar. E os filhos têm que ser criados na igreja católica, senão depois vai ficar brigando, cada um vai querer levar para um lado. Não é? Porque lá não é sacramento, então o católico jamais pode casar numa igreja protestante. Entendeu? Eles têm lá o ritual deles lá, não estou questionando isso, estou dizendo que lá não é sacramento como é aqui. Tanto que lá eles aceitam divórcio, aqui não. Não separe o homem o que Deus uniu. Tá? Eles não creem nisso. Tá? Por isso que lá pode divorciar, aqui não. Tá? Então, lá não, eles não têm o sacramento. Aí, o batismo lá, depende. Tem alguns que batizam criança, outros não. Aqui, na igreja católica, tem que batizar criança. Né? O certo é batizar criança. Se não batizou criança, batiza adulto. Mas o certo é batizar criança. Lá, a maioria não aceita batizar criança. Alguns aceitam, mas muito poucos. Mas os protestantes, a maioria, não aceita batizar criança, porque diz eles que a criança não tem fé. A criança não tem fé, mas o pai tem fé, a igreja tem fé, os padrinhos têm fé. E outra, o batismo não é para apagar o pecado da criança, que a criança não tem pecado, mas é o pecado original que nasce com a criança. Está lá no Salmo 50. Salmo 50 diz, eu nasci no pecado, não no pecado original, de Adão e Eva. Tá? E outro, o batismo me faz filho de Deus, me faz membro da igreja. Ok? Então, para nós católicos, o batismo é de criança. Ok? Os pastores casam. Aqui na igreja, os padres são celibatários. Tá? Isso é uma medida pastoral, mas também é uma medida teológica. Por quê? O padre, ele ministra os sacramentos na pessoa de Jesus. Jesus não era casado. Tá? Então, gente, o modelo do sacerdote é Cristo. Tá? O pastor não celebra na pessoa de Jesus o culto, mas o padre sim, na missa o padre representa Jesus Cristo, e Jesus não era casado. Então tem uma parte espiritual também. Outra coisa, no céu não tem casamento mais. Então o padre já vive aqui o que a gente vai viver no céu. É uma missão escatológica, vamos dizer assim. No céu não tem mais casamento. Por isso que o casamento termina na morte. O único jeito de terminar um casamento é na morte. Porque no céu ninguém vai casar mais. Então o padre aqui já não casa. Por quê? Porque no céu ninguém vai casar mais. Já é uma prefiguração do céu. O pastor já pode casar, porque lá não tem problema. Entendeu? Eles não têm os sacramentos. Então já tem diferença. Tá? Nós temos sacramentais que eles não têm. Tá? Aí aqui, por exemplo, tem água benta, nós usamos água benta, nós usamos incenso, nós usamos azeite, sal. Isso são sacramentais. Nós temos as bênçãos do sacerdote. Tá? Nós temos, por exemplo, o rito do exorcismo. Ah, mas tem exorcismo também na igreja protestante. Tudo bem, eles fazem lá
a reza deles lá, entendeu? Mas aqui não, aqui tem um ritual de exorcismo. Tem que ser autorizado pela igreja. Não é qualquer padre que pode fazer exorcismo. Um leigo não pode fazer. Será que a pessoa lá está preparada para fazer um exorcismo? Eu não sei. Eu não sei. Aqui não. Aqui o padre tem que ser preparado para fazer um exorcismo, porque ele vai mexer com o demônio. Tem que ter um ritual. É um rito. Não é só chegar lá e fazer uma oração e pôr, não. Mas tudo bem. Se eles fazem, é problema deles. Mas se sai o demônio, não sai, não sei. Tá? Mas aqui na Igreja Católica é uma coisa séria. É um ritual do exorcismo. Ok? Nós temos vela, nós temos procissão, coisa que eles não têm. Né? Então, gente, nós temos muita coisa que os protestantes não têm. Ok? Eles acreditam somente na fé, sem as obras. Para nós é a fé com as obras. Já falei sobre isso um pouco na aula passada. Tá? Porque o Lutero acreditava que a salvação era só pela fé. Eu aceitei Jesus, pronto, acabou. Para nós não, tem que ter as obras, né? A fé sem obras é morta, tá? E tem algumas dependendo da igreja, eles têm algumas coisas também. Por exemplo, eles guardam o sábado. Algumas seitas protestantes guardam o sábado. Para nós é o domingo. Eles não fazem transfusão de sangue, porque eles acham que a vida está no sangue. Para nós católicos, a vida não está no sangue, a vida está na alma. Claro, gente, se você perder sangue, você vai morrer, lógico. Entendeu? Mas a vida, o que é a morte? O corpo separa da alma. O que é uma ressurreição? A alma volta para o corpo. Aí acontece a ressurreição. Então a vida não está no sangue, está na alma. O sangue é uma coisa física. A alma é uma coisa espiritual. Então, Testemunho de Jeová, por exemplo, não aceita fazer transfusão de sangue. Tem igrejas que não aceitam comer carne de porco. Para nós não tem nada a ver. Jesus falou que é o que entra que mancha o homem, não é aquilo que sai. Posso beber e comer de tudo com moderação. Ah, não pode beber cerveja, não pode tomar vinho, não pode nada. Jesus bebia vinho. Na última ceia, Jesus bebeu vinho. O padre bebe vinho na missa. Claro que claro, gente, uma taça de... São Paulo fala que a gente deve tomar um cálice de vinho, está lá na carta a Timóteo. Tomar um cálice de vinho, um copo de cerveja não é pecado. Pecado é embriagar-se. Mas os protestantes... Aqui no Brasil, tá? Porque lá na Alemanha, que é o país mais protestante do mundo, né, até os protestantes bebem. O Papa Bento XVI, eu já vi uma foto dele com a caneca de chopp na mão. Papa Bento. Falecido Papa Bento XVI. E eu nunca vi o Papa bêbado. Então, não tem pecado você tomar uma cerveja ou tomar um vinho. Não tem pecado. É pecado você ficar bêbado. Aí é pecado. Ok? Olha só. Quantas diferenças entre a doutrina católica e a doutrina protestante. Tem algumas igrejas que você não pode usar brinco, né? Você não pode usar nada. Não tem nada disso, gente. É o que eu falei. Tudo com moderação. Tá? A única coisa que eu acho que você deve evitar é a tatuagem. Tá? Se você é cristão, se você segue a doutrina cristã, eu acho que você deveria evitar a tatuagem, porque você está marcando o seu corpo. Tá? Agora, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Aí eu tenho que ter discernimento. Tá? Posso participar de festa? Posso participar de dança? Tá? Tem igrejas protestantes que falam isso. Né? Ah, você não pode mais participar de nada, não pode dançar, não pode... Gente, veja. A gente tem que entender uma coisa. Tudo na vida, você não pode ser 8 e nem 80. Você pode dançar, você pode até sair. Mas aonde você vai sair? Qual o lugar que você vai? Qual é a dança que você está dançando? Você não pode pecar. Se o lugar que você vai pecar, você não deve ir. Vai ter a festa de uma exposição. Aqui em Itaperuna tem. Eu posso ir com a minha família? Posso. Eu não preciso me embriagar. Se eu for dançar, eu posso dançar com a minha esposa ou sozinho, uma dança decente. Eu não vou ficar dançando na boca da garrafa. Mostrando lá os seios, o bumbum. Aí não. Aí ficar pelado. Né? Aí não. Aí eu estou mostrando o meu corpo. O meu corpo não é para me mostrar para ninguém. Não sei para minha mulher, para meu marido. Entendeu? Então, gente, é por isso que eu estou falando. Nem tudo me é permitido.
mas nem tudo me convém. Aí eu tenho que ter discernimento. Então nós não podemos também achar que tudo não vai, tudo é errado. Não é assim também. Ok? Então, gente, eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha para falar, tá? Tem mais... eu acho que as principais doutrinas são essas. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixe nos comentários, ok? Eu quero encerrar dizendo uma coisa, tá? Se a pessoa nasceu numa igreja protestante ou em outra religião que seja, judeu, né, espírita, outra coisa, tudo bem. Não vamos nos respeitar. Mas se a pessoa é católica e deixou a igreja, volte para a igreja. Volte para sua mãe, volte para sua casa, como diz o livro. Não é? Aqui é o seu lugar. Tá? Então vamos rezar. A igreja tem rezado muito para que aconteça essa volta dos católicos para a igreja. E eles vão voltar e estão voltando. Eu estou falando, que eu já falei, vou falar de novo. Eu sou professor. Nesses 3 anos que eu voltei a dar aula aqui na Matriz, já vou para 3 anos, eu já recebi muita gente vindo de igreja protestante. Graças a Deus. Graças a Deus. Né? Esse ano mesmo tem uns 3 que vieram da igreja protestante. Graças a Deus. Então, gente, vamos rezar. Eles vão voltar, todos vão voltar, porque foram eles que saíram. Eles vão voltar. Então vamos rezar para que essa união aconteça, haverá um só rebanho e um só pastor, e Jesus vai ficar muito feliz com isso. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.